o astrofísico tcheco Jakob acorda em sua nave a milhares de quilômetros da Terra. Seu dia começa com uma ligação do curador de voo e amigo próximo, Peter. Hoje, as pessoas na Terra desejam se comunicar com o herói, o chefe do programa espacial tcheco. Tuma cumprimenta o corajoso piloto, que já está em um voo solo há 189 dias. A questão é que há 4 anos, um misterioso fenômeno cósmico chamado Nuvem de Chopra foi observado da Terra. Para estudar sua origem e composição, Jakob foi enviado a Júpiter. Em poucos dias, ele poderá coletar amostras que podem ajudar a desvendar os mistérios do universo. O capitão responde perguntas e, de repente, uma garota simpatiza com ele, mencionando que ele é a pessoa mais solitária do universo. Mas Jakob a tranquiliza, dizendo que não é assim. Sim, ele está a 500 milhões de quilômetros da Terra, mas já percorreu quase metade da distância e logo estará de volta para casa. Além disso, sua amada esposa, Lenka, o apoia constantemente, mantendo contato direto por meio do mais moderno sistema de comunicação quântica, mais rápido que a velocidade da luz, o que o impede de se sentir sozinho. Durante um intervalo comercial na transmissão, um sorridente Jakob elogia os produtos de um generoso patrocinador, mas assim que as câmeras se desligam, ele muda sua expressão, revelando o cansaço de um homem que não dorme há muito tempo. Enquanto isso, na Terra, Lenka grava uma mensagem para o marido, pedindo desculpas por deixá-lo, pois sente que ele não precisa dela. No entanto, o curador de voo impede que a mensagem seja enviada e a encaminha para Tuma. Na nave, Jakob conserta o banheiro novamente, reclamando com Peter, que está mais preocupado com as câmeras defeituosas. Peter também nota a aparência cansada de Jakob e o aconselha a dormir. Jakob pede para falar com Lenka, já que ela não responde às suas chamadas, e Peter promete investigar. Enquanto o astronauta treina, Tuma revisa a mensagem de Lenka. Ela expressa preocupação sincera com a família e decide não passar o recado a Jakob. Lenka, por sua vez, está fazendo as malas e ignora as mensagens do marido. Perturbado, Jakob tenta afogar as mágoas em doces e, mais tarde, tenta dormir enquanto observa a aproximação da nuvem de Chopra. À noite, barulhos do banheiro quebrado o impedem de descansar. Ele se levanta exausto e, ao se olhar no espelho, percebe um movimento estranho sob sua pele, seguido de tentáculos saindo de sua boca. Jakob fica horrorizado, tentando arrancar algo de si até que desperta. Tudo não passou de um sonho. Ele começa o dia na esteira, preparando-se para equipar o aparelho de coleta de amostras. Metade das câmeras da nave estão fora de serviço, sem explicação. O pensamento em Lenka, que ainda não responde, o inquieta. Um dia, Jakob ouve uma voz desconhecida, oferecendo ajuda, mas Peter não escuta nada. Há a possibilidade de que seja uma transmissão da missão coreana, que começou depois da missão tcheca, mas o idioma não parecia coreano. Mais tarde, Peter informa que Lenka foi para a casa da mãe e entrará em contato ao retornar. Jakob se tranquiliza um pouco e volta ao trabalho. Enquanto inspeciona os compartimentos, Jakob vê uma enorme aranha peluda em um deles. Ele fecha a porta do compartimento e chama Peter, mas a câmera dessa área está quebrada há tempos e nada pode ser visto. Quando Jakob abre as portas novamente, a aranha ainda está lá. Para sua surpresa, ela começa a falar, dizendo que não tinha intenção de assustá-lo. Jakob se tranca na câmara de desinfecção e ativa o sistema, cobrindo o ambiente com uma espuma que lhe lembra um campo de verão, onde ele e Lenka passearam. Após o processo, Jakob sai, mas a aranha continua lá. Ela explica que o banho estranho não a prejudicou e sugere que Jakob tire o traje espacial. A aranha afirma que não é perigosa e revela ser uma exploradora que acidentalmente encontrou a Terra. Após estudar a vida no planeta por 3.158 anos e aprender os idiomas humanos, ela nunca conseguiu compreender a essência da alma humana. Quando conheceu Jakob, sentiu sua solidão e decidiu vir até ele. Incapaz de aceitar o que está acontecendo, Jakob se refugia no compartimento de descanso, mas começa a ver e ouvir Lenka de forma vívida. Ele se muda para outra sala da nave, onde a imagem de Lenka aparece novamente. A aranha revela estar transmitindo as memórias de Jakob, pois está fascinada com seus sentimentos e quer ajudá-lo a superar suas dificuldades emocionais, já que sua companheira está partindo. Jacob tenta recusar a ajuda, mas a aranha não acredita nele.
Enquanto isso, na Terra, Lenka chega à casa de sua mãe porque está grávida e não pode ficar sozinha. Perto dali, há uma pensão onde mulheres grávidas vivem juntas e ela decide ficar lá por um tempo. Sua mãe não a entende, insistindo que ela não deveria deixar o marido neste momento. Na estação espacial, a aranha pede ao astronauta um pouco de sua comida e ele a oferece uma pasta de nozes, cujo sabor a faz lembrar de seu lar perdido. A aranha explica que seu planeta foi destruído por um ataque inimigo, forçando-a a vagar pelo espaço por muito tempo. Na Terra, Toma visita Lenka. A mulher afirma que o marido não deveria ser deixado sozinho agora, pois sempre soube que ele era uma pessoa peculiar. Essas características o ajudam a suportar longos períodos de solidão. Mas Lenka, grávida, sofre de solidão. Na estação, a aranha conta a Jacob que a nuvem de Chopra é composta por partículas que contêm sabedoria. Ela não sabe dizer sua idade exata, mas acredita que tudo tem um começo e um fim, até mesmo o universo. A aranha mostra a Jacob seu primeiro encontro com Lenka, quando ela sugeriu que eles sempre seguissem um ao outro, e ele concordou. Mas agora, ele não entende por que fazer promessas que não se pode cumprir. Jacob não tem resposta. Mais tarde, ele pede à aranha que economize a pasta de nozes, e ela, a contragosto, devolve o pote. Na Terra, Lenka confessa à mãe que, embora seja difícil criar um filho sozinha, ela está pronta para isso. Ela promete dizer à filha que amava muito o pai dela no início, mas que estava enganada. Na estação, Jacob, curioso, pergunta o nome da aranha e sugere chamá-la de Hanus, em homenagem a um mestre astronômico de tempos antigos, cujo rei ordenou que fosse cegado após criar relógios magníficos. A aranha aceita o nome. Mais tarde, o astronauta toca uma música da ópera A Sereia e explica o que é. Hanus imediatamente reproduz uma memória de Jacob com sua esposa, quando ela se vestiu como uma náiade, mas ele não quer relembrar isso. À noite, Jacob tem pesadelos relacionados ao pai, um comunista que morreu por causa de suas crenças. Hanus tenta confortá-lo, dizendo que não há necessidade de se preocupar com o passado, pois o universo está como deveria estar. Mais tarde, Hanus observa com curiosidade Jacob se exercitando, e ele explica que humanos precisam fazer isso no espaço para evitar que seus músculos atrofiem. Hanus não entende por que os humanos deixam seu planeta natal. Na Terra, Toma visita Lenka novamente. Ela tenta apelar aos sentimentos da esposa, mas Lenka não quer reviver o passado. Toma afirma que não entregará sua mensagem a Jacob e que, apesar do silêncio entre eles, internamente ainda estão conectados. Enquanto isso, faltam apenas 45 horas para Jacob alcançar a nuvem. De repente, a voz de Lenka ecoa pela estação. Jacob corre para o transmissor e vê o rosto de sua esposa na tela. Eles conversam sobre o passado e o futuro, quando ele percebe uma partícula brilhante diante dele, que Hanus chama de o começo. Jacob tenta capturá-la em um frasco, mas a partícula atravessa todas as superfícies. Subitamente, a nave perde todas as comunicações. As partículas de Chopra começam a girar ao redor da estação. Hanus tranquiliza Jacob, dizendo que o começo não o machucará. É um repositório regular que não pode ser descrito em linguagem humana. Hanus questiona por que a chegada de um filho assusta tanto Lenka, já que seus sentimentos emanam medo. Jacob explica que eles perderam o primeiro filho e ele não esteve presente, nem naquela vez, nem agora. Ele se pergunta por quê. A aranha mostra a Jacob uma memória de quando ele prometeu estar ao lado de Lenka, mas mentiu para ela, fazendo-a perder a fé nele. Mais tarde, Jacob finalmente consegue contato com Peter pelo telefone quântico, mas Hanus ativa novamente as memórias do homem, mostrando discussões entre ele e Lenka sobre sua jornada. Confiante, Jacob nunca tentou entender os sentimentos de sua esposa. A aranha conclui que Jacob é egoísta e responsável por sua própria solidão, perde o interesse nele e decide ir embora. Isso provoca um ataque de pânico no astronauta, que não quer ficar sozinho novamente. Jacob tenta agarrar Hanus, mas a aranha o empurra contra a parede da nave, lembrando que preferia se comunicar sem toque físico. Em seguida, ela solta Jacob e voa para o outro lado da estação. Jacob segue desesperado atrás de Hanus, prometendo mudar, e mais uma vez vê Lenka na forma de uma náiade. Ele flutua em gravidade zero, relembrando sua esposa e chorando ao perceber a profundidade da perda. Então, ele liga para Peter e pede que visite Lenka. O amigo vai até a pensão e entrega a ela o telefone quântico. Jacob declara seu amor por ela e pede perdão por seu egoísmo. Agora ele entende o quanto negligenciou o que era mais precioso. Ele desperdiçou a vida
vida com trivialidades e se sente indigno dela. Logo após a conversa, ele ouve a voz de Hanus pedindo para que ele descanse, pois já expiou sua culpa. Jacob pede para que o amigo não o abandone, e a aranha admite que também teme a solidão. De repente, o homem percebe que Hanus não está bem. A aranha confessa que, embora tenha escapado dos inimigos, já era tarde demais. Eles haviam tomado conta de seu corpo. Num gesto inesperado, Hanus abraça Jacob pela primeira vez. O astronauta adormece profundamente, mas é despertado pela aranha, que o alerta sobre uma grande descoberta que o espera. Hanus até traz um tubo de café quente para ele, após o que Jacob faz os preparativos finais. Ele entra em contato com a Agência Espacial Tcheca e dedica sua missão a toda a humanidade, mas especialmente a Lenka. Em seguida, reduz a velocidade e começa a coletar amostras usando o equipamento especial. No entanto, Hanus fica gravemente doente. Jacob abandona a coleta e tenta ajudar o amigo. O equipamento apresenta falhas e a base na Terra ordena o cancelamento da coleta de amostras, mas Jacob não ouve, pois vê Hanus no espaço aberto. Os sistemas da nave começam a falhar um após o outro, e o centro de controle ordena o retorno imediato. Mesmo assim, Jacob veste um traje espacial, pega uma bomba e sai da nave. Peter implora para que ele volte, mas o astronauta usa a explosão para alcançar a aranha. Jacob agarra Hanus, que agradece, mas admite que é tudo em vão. Os inimigos logo o consumirão por completo. Olhando para o vasto espaço, Jacob lembra-se do dia em que quase se afogou e foi salvo por seu pai. Naquele momento, ele perdoa todos os pecados do pai e também perdoa a si mesmo. Hanus o conduz ao centro da nuvem, onde tudo converge, o começo e o fim, as flutuações de todos os tempos, seu passado e futuro. Ele mesmo, Lenka e seu pai, cada promessa e cada punição. Tudo é imutável e transitório. Essa é a verdade da natureza. O universo é como deveria ser. Diante dele, Lenka aparece novamente, e Jacob admite que seu encontro foi um milagre, assim como sua amizade com Hanus. Jacob oferece à aranha a última lata de pasta de nozes que guardou para ela. Hanus agradece e pede que ele ouça o silêncio. Em seguida, desintegra-se em milhões de partículas, sendo consumido por criaturas semelhantes a vermes que destruíram sua raça. Na Terra, Lenka vê de repente uma partícula roxa brilhante na grama. A noite se transforma em dia. Jacob, ainda em seu traje espacial, atravessa um riacho transparente, acima do qual Lenka, vestida como uma sereia, está sentada em um tronco, pedindo-lhe um beijo. O rosto dela é a última coisa que ele vê, ao menos por um momento, antes de avistar as luzes de uma nave sul-coreana que o resgata. Mais tarde, ele liga para sua esposa. Lenka pede desculpas e admite que, se soubesse de tudo antes, nunca teria partido. Ela promete que o beijará mais uma vez. Um filme fantástico, mas profundamente humano. Um astronauta absorto precisou estar a milhões de quilômetros de sua esposa e ouvir uma pregação de um ser extraterrestre para entender que a família é o mais importante na vida, e só resta torcer para que ele consiga recuperar seu propósito.